Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Nessa aula a gente vai fazer a correção de alguns exercícios que por você já foram feitos. A gente vai começar resolvendo o exercício da página 12 do nosso livro. Só bem rápido, lembrando que nós estamos falando da eletrostática, esse assunto muito importante para o terceiro ano. Esse assunto a gente começou falando aí sobre quantidade de carga, falando sobre os elétrons, os prótons, sobre a carga elementar. Uma aula seguinte nós falamos sobre os processos de eletrização. Então nós vamos resolver as questões que já foram passadas para vocês. Bem, a nossa questão primeira, da página 12, era a questão 2, e nós temos a seguinte situação. Um corpo perdeu 500 milhões de elétrons num processo de eletrização. Qual é, em coulombs, lembrando que isso daqui é a unidade de carga elétrica, é o coulombs, a carga que ele adquiriu. Bem, pessoal, a gente vai lembrar que nessa questão, como ele está pedindo quantidade de carga, a gente tem uma equação para isso, que é a equação da quantidade de carga, que no caso é esta daqui, Só lembrando, quem é o Q? Quantidade de carga, que é medida em coulombs, O N será o número de elétrons e o Ezinho é a carga elementar. Pessoal, um fato muito importante é que ele está perdendo elétrons, Então vale lembrar também que ele só perde ou ganha elétrons, nunca prótons. Então sempre os elétrons. Bem, vamos aos números, Ele falou que o corpo perdeu 500 milhões de elétrons. Aqui a questão ela não deixa bem claro, mas a gente vai supor que o corpo está no estado neutro, ou seja, ele perdeu 500 milhões de elétrons. Então vamos supor que no corpo ficou 500 milhões de prótons. Então o nosso N, o Nzinho, o número, será de 500 milhões. Porém, uma coisa importante é que esses 500 milhões, o número está por extenso, A gente tem que escrever o número como um todo. Ou seja, 500, como é milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, 500 milhões. Só vale lembrar que aqui, contando de trás para frente, o mil, milhão, 500 milhões. E o Ezinho, a questão não deu, mas a gente sabe que ele é um valor fixo. Ele equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, Esse é o valor dele. A questão, ela não falou para a gente, mas nós temos esse dado em mente. Bem, e aqui, pessoal, para a gente trabalhar com melhor a situação, o nosso número de 500 milhões, eu vou tentar deixar desse jeito também. Ou seja, transformar em notação científica, Para transformar em notação científica, a gente pode e deve, deixá-lo na base de 10. Então, fica 5 vezes 10. E o que é que você faz aqui, Você tem que contar a quantidade de casas que veio até aqui o 5. Lembrando que notação científica, o número tem que ficar entre 1 e 10. Então está aqui o 5, Está entre 1 e 10. Então nós vemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou no 5. Então aqui ficou 8 casas. Por que ficou positivo? A gente tem uma regra básica, que é o chamado EADD. Esquerda aumenta, ou seja, positivo. Direita diminui. Observe que aqui andou para a esquerda, Então por isso que ficou positivo. Se foi 8 casas, 10 elevado a 8. Então esse aqui é o número que nós vamos trabalhar. Bem, mas eu quero a quantidade de carga, Está aqui a nossa equação. Eu vou só colocar ela aqui um pouco mais para frente, para ficar melhor a visualização. Então aqui o nosso Q igual a N vezes o E. É a equação. Queremos a quantidade, Então a quantidade está aqui, já transformado. Eu posso deixar esse número? Posso. Mas para facilitar a minha vida, isso daqui é melhor. Então, repete o Q, é o que eu quero descobrir. O N, 5 vezes 10 a 8. 5 vezes 10 a 8.
E o Ezinho, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, aconselho muito vocês, nas aulas de matemática de vocês, né, dar uma revisada em potência de base iguais. Saber, né, essas regras, porque existem algumas regrinhas aí básicas. Então vamos lá. O Q igual, aqui a gente vai primeiramente multiplicar o 5 por 1,6. São os números que não são acompanhados de potência, ou pelo menos não são potência, né? 5 vezes 1,6, isso daqui dá 8. Vezes, agora sim, você tem que saber disso direito, né? Ó. Observe que 10 a 8, 10 a 19, isso aqui é uma multiplicação. Na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar o 8 mais o menos 19. Porém, como aqui é um número negativo, né, na verdade, em vez de uma soma, a gente vai estar subtraindo. Então, o 8 menos o 19, sinal do maior negativo, menos 11. Lembrando que quantidade de carga, né, é coulombs, que ele já estava até pedindo aqui. Então, ó, observe que esse é o valor final. Naquela dúvida, né, porque o E ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí a quantidade vai ser positiva ou negativa, né? É claro que a quantidade tem que ser positiva. Por que isso, né? Porque o corpo ele perdeu elétrons. Se ele perdeu, o corpo tende a ficar carregado positivamente. Porque ele está perdendo elétrons e quem vai ficar no corpo é a quantidade maior de prótons. Então é positivo. 8 vezes 10 a menos 11. Então essa foi a primeira questão da página 12. Né? Eu vou só apagar aqui o quadro e já a gente volta para resolver a segunda. Bem, estamos aqui com a segunda questão, né? Que no caso é a terceira da página 12. Nós temos que a questão diz o seguinte: a carga elétrica de um corpo é muito importante para o sinal, né? Menos 3,2. E aí, isso daqui, pessoal, você vai ler, na verdade, é uma abreviação, né? É o chamado micro. E esse micro, ele tem um valor que é de 10 a menos 6. Então, é menos 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Daqui a pouco a gente coloca ele na questão. Esse corpo tem falta ou excesso de elétrons? E quantos? Bem, para a gente responder essa questão, eu vou olhar para cá, ó, o sinal. O sinal, pessoal, está dizendo que o corpo está carregado negativamente. Se está carregado negativamente, não pode estar faltando elétrons. Na verdade, tem que ter mais elétrons, ou seja, tem um excesso de elétrons. Então, aqui para responder o primeiro questionamento, o sinal está me dizendo que existe um excesso de elétrons. Mas quantos? Para responder os quantos, né, nós vamos lembrar da questão. Da fórmula, no caso, né, Q igual a N vezes o Ezinho. Bem, pessoal, esse número, ele é um valor negativo, né? Esse valor negativo a gente pode estar desconsiderando ele. Por quê? Porque eu vou falar de quantidade, né? E não existe quantidade negativa. Então, esse valor de menos, eu posso esquecer ele e colocar um número positivo como se nada tivesse acontecendo. Mas aí você vai se perguntar, e se eu quiser colocar negativo, eu posso? Eu posso, mas já eu digo por que e como você usar. Olha aí, então a quantidade, sem o sinal negativo, né? 3,2. Não esqueça que eu disse que isso daqui é 10 a menos 6, então você coloca vezes 10 a menos 6, igual, se você quer quantos, você quer descobrir o N. Vezes o Ezinho, né? O Ezinho, só lembrando, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quantidade, né? Carga elementar, no caso. Sim, o questionamento. Você poderia ter utilizado isso daqui negativo? Poderia, né? Mas se eu colocasse aqui o negativo, daqui, né? Ó, como ele está falando de excesso de elétrons, a carga elementar também tinha que ser negativa. Viu? Negativo, negativo. Como eu deixei o sinal
sinal positivo, aqui também permaneceu positivo. Então não vai ter perdas, né, nesse caso. Sim, eu quero descobrir o N, né? Ó. Desse lado está o 3,2 vezes 10 a menos 6. O 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando, então ele passa aqui dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Passou dividindo, né? Isso daqui é o N. Eu vou continuar aqui de preto, que é para a gente não perder a questão. Bem, pessoal, o N aqui, né? Agora ele tem esse valor. De novo, nós vamos voltar às propriedades de potência. Ó. Naquele momento inicial da primeira questão, nós estávamos trabalhando multiplicação de potência, agora é divisão. Lembrando só que na multiplicação você soma os expoentes. E na divisão vai ser o contrário, você subtrai os expoentes, o de cima pelo de baixo. Mas antes eu vou fazer aqui a divisão. 3,2 dividido por 1,6, isso daqui é igual a 2. Dividir. Sim, agora a potência, como é a mesma base, eu repito a base. Lembra o que eu disse? Divisão. Se é divisão, você subtrai os expoentes. Então, eu vou subtrair o menos 6. Menos o 19. Só que o 19 já tem um sinal negativo. Então, o sinal negativo ele vai aparecer duas vezes. O da fórmula, que eu estou dizendo um menos o outro, e o do número. Então, vai ficar assim, ó, menos 19. Viu aí como é que fica, né? Ó? E aqui nós temos 2 vezes 10. Vamos resolver, né? Ó. O menos 6, aqui eu repito. Vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos. A mais. E aqui no caso, né? Ó, menos 6 mais 19. O sinal do maior é positivo. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 13, né? 13 positivo. Ó. Menos 6 mais 19. 13. Isso daqui é o número de elétrons que tem a mais, né? Ou seja, dá em média aí 20 trilhões de elétrons. Esses 20 trilhões de elétrons é a quantidade que tem a mais no corpo. Então, daqui a pouco nós voltamos aí com a terceira questão. Bem, vamos à questão 3, né? A questão 3, que na verdade é a questão 1, na página 16. A questão vai dizer o seguinte, né? A nossa resolução aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação, né? O estudante ele fez esse processo, o corpo carregado positivamente, né? Um corpo que possivelmente está neutro, a questão não falou, mas possivelmente está neutro, e vai ocorrer a aproximação. A questão quer saber qual é o processo que ocorreu, né? Bom, a questão, se falou que era só uma aproximação, esse processo, com certeza, né, vai ser um processo de indução. Lembrando que o único processo, né, que não ocorre o contato direto é a indução, então a gente já pode até responder com isso. E outra que ele falou que vai ter um aterramento. O aterramento também entrega que a questão, o experimento ocorreu por indução. Então já resolvemos aqui a parte, né? E aí, pessoal, no processo de indução, quando o corpo é aproximado do outro, né? Esse corpo que estava neutro vai sofrer uma separação de cargas. Então, lembrando que se aqui o corpo está carregado positivamente, para cá vieram as cargas negativas, né? E para o outro lado foram jogadas as cargas positivas. Mas o que é que vai definir para a gente se o corpo vai ficar negativo ou positivo, né? O aterramento. Lembrando que quem veio para o lado do aterramento foram as cargas positivas, e elas não podem escoar para a Terra, né? Elas não podem sair pelo aterramento. Então, nesse caso, o corpo ele não vai perder elétrons, porque os elétrons estão segurados aqui, né? Ó, por esse outro corpo, e nesse caso eles vão ganhar mais elétrons. Por que ganhar elétrons? Né? Porque ele só pode ganhar ou perder elétrons. Quando ele ganha elétrons da Terra, né? Ó, o aterramento foi na Terra, né? Claro.
Quando ele ganha elétrons, a quantidade de cargas negativas ela vai aumentar, ou seja, aqui vão ficar mais cargas negativas. Se ficam mais cargas negativas porque ele recebeu, então o corpo vai ficar carregado negativamente. Então, resolvemos a questão, corpo carregado negativamente, o processo foi o processo de indução. Ok? Bem, aqui nós temos a última questão, né? Que é a questão 2 da página 16. E nós vamos à resolução dela, né? Já acabou de fazer a leitura, então vamos resolver. Bem, aqui pessoal é simples, a questão é somente para saber aquele princípio da atração e repulsão, né? Cargas de mesmo sinal se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem, ou seja, se afastam, cargas de sinal contrário se atraem. Então ele só está pedindo para dizer o que é certo e o que é errado, né? Aqui na letra A nós temos uma bolinha que está carregada positivamente e uma outra negativamente. Observe que a configuração está dizendo que elas duas estão se afastando. Bom, mas será que isso está errado ou certo? Na verdade, está errado, né? Por quê? Porque se é uma positiva ou uma negativa, elas não poderiam estar se afastando. Na verdade, elas tinham que estar se aproximando. Então, essa configuração da letra A, ela é errada. Ela é errada. Que é exatamente o contrário da letra B, né? Ó, carga positiva e negativa. Ele está dizendo que estão se atraindo. Então, isso é verdade. Então, isso daqui é certo. Na letra C, né? Como não tem sinal, é porque está neutro. Se as duas estão neutro, o que tinha que acontecer? Né? As duas tinham que ficar iguais aqui, ó, como se nada tivesse acontecido, né? Mas aqui está dizendo que elas estão se repelindo, não pode. Na verdade, não ia acontecer simplesmente nada, elas iam ficar penduradas normalmente. Então, isso daqui também é errado. Observe, né? A letra D, era o que eu estava tentando dizer aqui da C. A letra D, ó, observe que as duas estão paradas, né? Mas será que aqui é para estar desse jeito? Porque essa daqui está neutra e essa daqui está negativa. Aí vamos ver o seguinte, né, pessoal? Todo corpo que é neutro, quando ele se aproxima de um corpo carregado, ele vai ser atraído para ele. Então essa bolinha tinha que estar sendo atraída para cá, ó. Não está ocorrendo isso, né? Se não está ocorrendo isso, então isso daqui também é errado. Na letra E, né? Na letra E nós temos cargas de sinais iguais, ó, positivo e positivo. Está dizendo que as duas estão se repelindo. Isso é verdade, né? Sempre que as cargas têm sinais iguais, elas tendem a se afastar uma da outra. Então isso daqui também é certo. Bem, aqui foi a nossa resolução de exercícios, né? Espero ter contribuído aí para o aprendizado de vocês e muito obrigado.